Amém, queridos? Então vamos lá, quero convidar você a ler comigo um trecho da palavra de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33. Lucas capítulo 14, Então, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. Então, diz assim a palavra do Senhor: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Glória a Deus. Bem, queridos, nesse mês de maio, vocês sabem, nós estamos no meio de uma série de ministrações sobre as parábolas de Jesus. Então, iniciamos essa série no mês de abril e estamos dando continuidade a essa série no mês de maio. E eu já tenho dito para vocês que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele falou muito através de parábolas. São cerca de 55 parábolas de Jesus registradas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E eu quero relembrar vocês que as parábolas são histórias contadas pelo Senhor para explicar verdades espirituais. Então Jesus ele foi um grande mestre em explicar coisas relacionadas ao reino de Deus de maneira simples, prática e com figuras que faziam parte do cotidiano das pessoas na região da Palestina. Então, desde abril nós temos falado sobre isso, e você que tem estado aqui todos os domingos, você já ouviu sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, a parábola das 10 virgens, a parábola do credor incompassivo, e hoje nós vamos analisar essa parábola lida, conhecida como a parábola da construção da torre e do rei que vai à guerra. E se eu fosse dar um tema para a mensagem dessa manhã, o tema seria o alto preço do discipulado. Porque esse é o tema dessas parábolas. São duas parábolas em uma, São duas parábolas, uma seguida da outra, que apontam para a mesma verdade, o alto preço do discipulado. Se você observar o contexto dessa parábola, Jesus começa a mostrar o que é necessário para ser um discípulo seu. E ao final da parábola, ele conclui enfatizando novamente o preço do discipulado. Então nós vamos analisar esse texto versículo por versículo. Então vamos reler agora só o contexto dessa parábola, os versículos antecedentes a ela e o versículo final da parábola. Então vamos ler o versículo 26, ou melhor, 25, 26 e 27 novamente, e depois nós vamos pular para o 33. Então vamos lá, Lucas 14, 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser
meu discípulo. Agora vamos pular para o 33, que é o pós-parábola. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então nós vemos aqui o que Jesus está dizendo. Ele está falando sobre o preço para ser o seu discípulo. Pastor Peter, o que significa aborrecer pais, filhos, irmãos? Quer dizer que eu tenho que tratar mal essas pessoas, que eu posso ser negligente com a minha família? De maneira nenhuma. Isso seria ir contra muitas outras passagens da Bíblia que falam a respeito de família, que falam a respeito da importância da família. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós devemos amar menos essas pessoas do que a Ele. Eu não posso amar mais os meus pais, eu não posso amar mais a minha esposa, eu não posso amar mais os meus filhos, eu não posso amar mais a minha vida do que o Senhor. Então eu tenho que aborrecer todas essas coisas para que eu me torne um verdadeiro discípulo de Cristo. Se eu obrigatoriamente tivesse que escolher entre Cristo e a família, Cristo deveria vir em primeiro lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Eu acho que eu já falei isso uma vez aqui na igreja. Digamos que a minha esposa tivesse um surto, né? E ela dissesse assim: agora, Peter, você tem que escolher. Ou você vai servir a Cristo, viver com Cristo, ou você tem que ficar comigo. Ou sou eu ou Jesus. Então é isso que Jesus está dizendo, que eu deveria escolher Jesus. Acima da esposa, acima dos filhos, acima dos pais e acima dos meus desejos pessoais, deve estar a pessoa de Cristo. Inclusive, o apóstolo Paulo, por exemplo, talvez, a gente não sabe, mas a gente hipotetiza que ele possa ter feito essa escolha. Porque o apóstolo Paulo, quando ele se converte, quando ele tem ali o seu encontro com o Senhor, ele era um fariseu. E um fariseu era uma pessoa que se dedicava ali ao judaísmo, um líder religioso do judaísmo. E para ser fariseu, a pessoa precisava ser casada, precisava ter uma esposa, no caso dele. E você vê que o apóstolo Paulo se torna um discípulo de Cristo, é chamado para ser apóstolo, e ele vive de maneira celibatária até o final da sua vida. Ele fica solteiro até o final da sua vida. Então a maior hipótese que os teólogos levantam é que quando Paulo se converteu, a sua esposa, ela optou pelo judaísmo. Para não receber a pressão da sinagoga, ela opta pelo judaísmo e ele se vê obrigado a largar a sua esposa para se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo. Essa é uma grande hipótese do que possa ter acontecido com ele. Então o apóstolo Paulo, ele vive essa palavra e ele coloca Cristo em primeiro lugar da sua vida. Então o que Jesus está mostrando aqui é que o preço do discipulado é tudo, irmãos, é renúncia total. Sabe por que algumas pessoas na igreja, elas continuam lutando com pecadinhos de estimação, com algumas prisões espirituais, com alguns problemas emocionais? Sabe por quê? Porque elas nunca renunciaram tudo. Elas ainda amam o mundo, elas ainda amam a carne, elas ainda amam o sistema na qual elas estão inseridas, elas ainda amam a sua própria vida acima do Senhor e não pagaram o preço de renunciar todas as coisas. Então, o que essas parábolas nos ensinam é que para sermos discípulos de Jesus, o preço é tudo, irmãos, é tudo. Absolutamente tudo. Inclusive o saudoso Billy Graham, em uma das suas frases famosas, ele dizia: a salvação é pela graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer para vocês que o propósito de Jesus foi sempre o de fazer discípulos. O propósito de Jesus não é que você seja um frequentador de igreja simplesmente. O propósito de Jesus não é que você
seja simplesmente um consumidor evangélico, uma pessoa gospel. O propósito de Jesus não é esse. Inclusive, simplesmente frequentar a igreja não salva ninguém. Judas Iscariotes, ele frequentou a igreja de Jesus durante 3 anos e meio, né? 3 anos e meio com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Mestre dos Mestres, e Judas não se converteu. O fim de Judas foi a perdição. Ele continuou até o final amando o dinheiro, sendo avarento. Tanto é assim que ele entregou o Senhor em troca de 30 moedas de prata. Pastor Peter, mas o que é ser um consumidor evangélico? Eu vou dar alguns exemplos, né, aqui para você, e aí você vai fazendo uma autoanálise se você é um consumidor evangélico. Consumidor evangélico é aquele que, quando ele vai na igreja para ver se a igreja agrada a ele, entendeu? Então daí ele diz assim, não, nessa igreja eu não fico, porque eu não gostei do louvor, né? Mas o louvor não é para você, irmão, você não entendeu ainda, abençoadão? O louvor não é para você. Entendeu? Não, nessa igreja eu não fico porque eu não gostei da palavra do pastor. Entendeu? Então você é consumidor. Você não está buscando, Deus, onde é o meu lugar? Aonde o Senhor me quer? Qual é a minha família? Aonde eu posso servir com os meus dons? Não, eu estou sendo um consumidor evangélico, né? E se você quer saber como você escolhe uma igreja, a primeira coisa é pregar da Bíblia nessa igreja. Porque a Bíblia não foi feita para te agradar, a Bíblia foi feita para te transformar, não para te agradar. Entendeu? Então, se você vai numa igreja que prega uma palavra que te agrada, não, alguma coisa está errada, né? Então, a palavra hoje não é uma palavra para te agradar, para fazer você sair daqui feliz, com a autoestima alta, não, é para te confrontar, é para te exortar. O que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, até a minha chegada, se aplica a leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. E o que nós vemos hoje, já vou me adiantar aqui, são pessoas idólatras dentro da igreja. Por que Jesus traz isso aqui? Porque às vezes você está idolatrando. Por exemplo, tem gente que idolatra a família, né? Idolatra a família, os filhos são ídolos, são tudo. Minha esposa é tudo, meus pais são tudo. Não, nós temos que renunciar a essas coisas, em nome de Jesus. E todas as outras coisas também. Então Jesus, ele deixou claro que o seu propósito não é ter seguidores consumidores, mas é ter discípulos. Mateus 28:19 diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o propósito de Jesus, fazer discípulos. Então nessa manhã nós vamos responder a 3 questionamentos. Primeira coisa, o que é ser um discípulo de Jesus? E vamos ver também o significado da palavra discípulo. Vamos ver como nasce um discípulo de Jesus e vamos finalizar falando novamente sobre o alto preço do discipulado. Então nós veremos que toda escolha tem um preço. Por melhor que seja a tua escolha, você fez a melhor escolha da sua vida. Saiba que toda escolha traz perdas e ganhos. E não é diferente em relação ao discipulado. Quando nós decidimos ser discípulos de Jesus, o preço é alto. Nós pagamos muito caro. Nós perdemos demais ao escolhermos ser discípulos de Jesus. Mas nós também ganhamos muito. Sabe qual é a boa notícia? Que quando você escolhe ser discípulo de Jesus, as perdas são temporais. Você perde nessa vida, mas você ganha eternamente. Os ganhos são eternos. Eu posso ouvir um amém? Então, o que é ser um discípulo, pastor Peter? A palavra discípulo vem do grego mathetes, que significa, de modo geral, um aluno, um aprendiz, um seguidor de um professor. O discípulo de Jesus Cristo é a pessoa que crê nele como Senhor, como Filho de Deus, com a firme disposição de obedecer os seus mandamentos. Então, um discípulo de Jesus é aquele que, além de crer nele, deseja ser parecido com o Mestre, deseja refletir a sua imagem. Então, essas são algumas características de um discípulo do Senhor. Então, o que é ser um discípulo de Jesus? É crer nele como Senhor, desejar aprender os seus mandamentos e obedecê-los e buscar ser parecido com o Mestre. Agora é importante também destacar o que não é ser um discípulo de Jesus.
Não é ser um discípulo de Jesus simplesmente ser um cristão nominal. Uma pessoa, como eu falei, que está na igreja, tem o seu nome na membresia, mas não obedece. Inclusive, você pode até chamar o Senhor de Senhor, mas se você não obedecer os seus mandamentos, ele disse que você é desconhecido para ele. Ele mesmo falou isso, não é verdade? Ele certa vez disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então muitos serão surpreendidos naquele dia, porque não se tornaram verdadeiros discípulos do Senhor. Então o que é ser um discípulo? É você ser esse aprendiz, alguém que deseja aprender mais de Deus e ser parecido com o teu mestre. Como nasce um discípulo? Um discípulo, queridos, ele nasce por iniciativa divina. Na verdade, não somos nós que escolhemos o Senhor, é Ele quem nos escolhe. Ele mesmo disse assim: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então a iniciativa sempre é de Jesus. Então eu posso dizer para você que hoje Jesus está aqui te chamando, tendo essa iniciativa de dizer: eu quero fazer de você um discípulo meu. A iniciativa é dele. Pode ver, quando ele estava andando ali à beira da praia, no mar da Galileia, ele foi até Pedro e André e os chamou: venham, sigam-me. E eles largaram as redes, porque eles eram pescadores, e passaram a seguir Jesus. Depois foi até onde estava João ali e o seu irmão Tiago, que também eram pescadores, os chamou, e eles também abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus. Depois ele foi até uma coletoria, onde estava ali um homem chamado Mateus, cobrador de impostos, um publicano, e disse: siga-me. E Mateus deixou tudo para trás, a sua profissão, tudo que ele fazia, e passou a seguir Jesus. Inclusive ontem nós falamos aqui no pré-face a face sobre Zaqueu. Certa vez Jesus estava passando pela cidade de Jericó, e havia ali um homem chamado Zaqueu, cobrador de impostos também, um homem rico. E Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus, mas ele não conseguia porque ele era pequenininho e a multidão impedia que ele visse Jesus. Então ele correu e subiu numa figueira brava, num sicômoro, porque ele sabia que aquela figueira estava bem no caminho onde Jesus passaria. Ele queria somente ver Jesus passar. E quando Jesus está passando debaixo da figueira, olha para Zaqueu, nunca tinha visto Zaqueu. Zaqueu, ele diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu desce e o recebe com alegria, e Jesus passa ali, aquele dia, uma noite ali na casa de Zaqueu, e chega uma certa altura que Zaqueu diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais, conforme dizia a lei de Moisés. E Jesus disse: hoje chegou salvação nessa casa, porque este também era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e resgatar o que se havia perdido. Então nós vemos um homem que foi chamado por quem? Por Jesus. A iniciativa foi de Jesus. Então hoje Jesus está te chamando, irmão. Amém? Está te chamando para você sair da tua zona de conforto, para você deixar de ser esse consumidor evangélico, esse crente nominal, e para que você se torne um verdadeiro discípulo do Senhor. Inclusive, antes de escolher os 12, que também foram chamados de apóstolos, se você ler o contexto ali em Lucas 6, 12 e 13, Jesus ele passou uma noite em oração, uma noite inteira Jesus passa em oração, e no outro dia ele separa os 12 a quem ele chamou de apóstolos. Por que Jesus passa uma noite em oração antes de separar os 12 apóstolos? Porque ele queria ter certeza. Quem são os escolhidos de Deus? Quem são aqueles que Deus separou para essa tarefa? Quem são aqueles que Deus separou para essa missão? Então os discípulos, eles nascem por iniciativa divina. E eu particularmente, eu me sinto muito grato por isso, irmãos? E eu acho que se você é um escolhido de Deus, um discípulo de Jesus, você tem que se sentir também,
né? Por saber, o que fez de mim um escolhido de Deus, uma pessoa chamada para ser ministro, servo do Senhor. Qual é a condição que Ele usou para me escolher? Na verdade, eu não sei, né? Eu não vejo em mim nenhuma capacidade pessoal para que Deus me escolha, né? Eu vejo que Deus, Ele escolhe as pessoas de maneira incondicional. Na verdade, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, né? Como diz o apóstolo João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a iniciativa, ela é sempre de Deus. E quando Deus nos chama, esse chamado, ele não pode ser resistido, ele é irresistível, porque é um chamado pela sua graça. Amém? Então, dessa forma, você entendeu o que é ser um discípulo de Jesus e também como nasce um discípulo. Agora, a pergunta mais importante a ser respondida nessa manhã é sobre o alto preço do discipulado, né? Então, nós já vimos ali os versículos que dizem que se alguém vier após mim, tem que aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e a sua própria vida. Tem que tomar a sua cruz, se negar para ser discípulo de Jesus. Então, a primeira condição que Jesus coloca para sermos seus discípulos é aborrecer os nossos queridos. Amém? Repito, aborrecer não significa fazer mal, mas amar menos. Então, Jesus tem que ser o primeiro na sua vida. Na verdade, esse é o maior mandamento, né? Você amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E nós temos que ensinar os nossos filhos a isso também, né? Por exemplo, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Quando meu filho era criança ainda, um dia eu chamei ele. Eu disse assim, olha filho, eu quero te falar um negócio aqui, ó. Se um dia o negócio apertar, perseguição sobre a igreja tal, e chegar a um ponto de nós termos que dar a vida por Jesus, saiba de uma coisa, se meterem um revólver na tua cabeça e falarem para mim negar Jesus, nós nos encontramos no céu, filho, você vai morrer, tá? Não me leve a mal, a gente se encontra lá, a gente tem isso. E se o contrário acontecer, filho, for o contrário, pedirem para você negar a Jesus e eu estiver correndo risco de vida, filho, não se sinta culpado, deixa o pai morrer. Não negue, não negue. E o meu filho desde pequeno ele entende, ele, tá bom pai, tá bom, entendeu bem o que eu estou falando? Entendi, meu filho se converteu criança, irmãos. E os nossos filhos têm que se converter, né? Eu queria até dizer algo, abrir um parênteses aqui, né? A gente às vezes valoriza aqueles testemunhos, né? Aquelas pessoas que foram mundanas, drogados, assassinos, prostitutos, né? E que daí vieram, se converteram, tiveram suas vidas transformadas. Glória a Deus, Deus é poderoso para isso. Mas o maior testemunho é de uma criança que com 5, 6 anos se converte e dedica a vida inteira ao Senhor. Nossa, que privilégio, eu invejo o meu filho. Eu me converti cedo, com 17 anos, mas eu ainda tive a oportunidade de cometer alguns pecados que se eu voltasse atrás, eu falava, nunca ia fazer isso aqui, né? Então eu falo assim, ó filho, às vezes eu olho para ele e falo, nossa, tenho inveja, uma inveja santa do meu filho, né? Que é uma criança que se converteu e que vem dedicando toda a sua vida ao Senhor. E assim tem sido com a minha filha também. Tenho já ministrado essas coisas para ela já sabe do plano de salvação em Cristo Jesus. E eu estou falando aqui de salvação, então nós temos que negar todas as coisas, né? Como o jovem rico, que eu não me canso de falar, né? O jovem rico, ele certa vez chega para Jesus e diz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus diz? Bom, por que você me chama bom? Bom só há um que é Deus, mas se você quer a vida eterna, cumpre os mandamentos, obedece os mandamentos. E ele disse quais? E aí Jesus ele começa a falar alguns mandamentos, só que Jesus não fala o primeiro mandamento, ele fala os outros, né? Honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho, né? Não adulterarás, não cobiçarás. E aí o jovem, que era uma pessoa aparentemente boa nesse sentido, ele diz, pois bem, tudo isso eu tenho observado desde que eu sou criança, eu vivo tudo isso que o Senhor está falando. E aí olha só o detalhe, a Bíblia diz que Jesus o amou, e aí disse a verdade para ele, não falta uma coisa para você, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me siga, e você vai ter um tesouro no céu. E aí aquele jovem rico, ele sai triste, porque ele possuía muitos bens, e ele era um avarento. Então veja só, o amor fez
com que Jesus falasse a verdade para aquele jovem rico. Falta uma coisa para você. Você tem um ídolo aí no seu coração, que é o seu dinheiro, que é a sua riqueza, que são os seus bens. Você tem que vender, você tem que renunciar a isso daí e me seguir. Mal sabia ele que se ele fizesse isso, Jesus disse mais para frente que todo aquele que renunciar a pai, mãe, filho, filha, a sua vida, finanças, por amor de Deus e do Evangelho, receberia 100 vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. Então ele não ficaria desprovido de sustento, ele receberia muito ainda nessa vida, porque ele colocaria o Senhor em primeiro lugar. Mas veja só, ele vivia todos os mandamentos, menos o primeiro. O primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento. E porque Jesus o amou, ele falou a verdade para esse jovem rico. O que é difícil de nós ouvirmos hoje. Eu amo cada um de vocês e por isso eu falo a verdade para vocês. Não tem outro caminho. Esse é o caminho. Não estou aqui para passar pano em vocês, né? Porque se tem algo hoje que a gente vê em muitas igrejas, por causa dos consumidores evangélicos, os pastores estão passando a mão na cabeça das pessoas. Estão pregando uma mensagenzinha agradável para amaciar o teu ego, para você ficar feliz, para você gostar do pastor e da igreja e voltar, mas não prega a verdade. É o pastor do amor que eu falo, né? O pastor do amor está destruindo as igrejas, né? O cara chega na igreja, falou, a minha mulher me deu um pé na bunda porque eu sou adúltero. Eu estou desempregado porque eu sou preguiçoso, tal. Aí o pastor chega, não tem problema não, irmão, vem cá, Deus te ama. Aí sabe o que ele entende às vezes com isso? Tem a mensagem que você prega e a mensagem que o outro entende, irmão. Sabe o que ele entende? Não posso continuar vivendo esse tipo de vida. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Deus ama você como você é, né? Aí, o que você entende? Entende? Eu posso continuar vivendo assim. E está tudo bem, eu vou para o céu. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus falou que se você o chama de Senhor e não obedece, você não tem a sua entrada no reino dos céus. Não é verdade? Então nós temos que renunciar tudo, né? Se o meu pai chegasse para mim, desse um surto nele e dissesse, ou você nega Jesus, ou você não tem herança, não tem parte na tua herança. O que eu tinha que fazer? Você está deserdado, abre mão da herança. Meu pai não quer que eu me batize. Entre obedecer o teu pai e obedecer a Deus, primeiro vem Deus. Você está entendendo? Deus em primeiro lugar. A obediência, ela é condicional. A submissão não, a gente sempre se mantém submisso à autoridade, mas nós não somos obrigados a obedecer uma autoridade diante de uma situação que vai contra um princípio de Deus. Então nós precisamos confessar Jesus como nosso Senhor. E aqui está o verdadeiro evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então veja que o confessar é Jesus como Senhor. E aqui tem um erro teológico também, porque as pessoas elas confessam Jesus como Salvador, né? Não é isso? Quem aqui quer Jesus como Salvador aí? Levanta a mão. Quer Jesus como Salvador? Todo mundo quer, levanta a mão se não quer ser salvo. Mas quem quer Ele como Senhor? Essa é a pergunta. Ele só vai ser teu Salvador se Ele for o teu Senhor. Nós não entendemos bem isso, porque hoje a gente não vive numa época de escravatura. Mas na época de Jesus e do apóstolo Paulo, eles entendiam o que era confessar Jesus como Senhor. Porque era uma época que tinha escravos. O que um escravo era? Ele era uma posse do Senhor. O escravo não tinha autonomia. Ele não fazia o que ele queria. O escravo obedecia o seu Senhor. Isso é ter Jesus como Senhor. Eu não vivo mais para mim. Eu não faço mais a minha vontade. Eu não realizo mais os meus sonhos. Entendeu? Eu vou obedecer o meu Senhor. Só que a diferença é que o nosso Senhor é um Senhor amoroso, bondoso. É um Senhor que sabe o que é melhor para nós. E aí que está. Sabe muito melhor do que você o que é melhor para você. E ser escravo do Senhor é ser verdadeiramente livre. Essa é que é a verdade. Então, se você quer salvação, quer um dia estar no céu, você precisa confessar Jesus como teu Senhor. Se Ele for o teu Senhor, Ele será também o seu
Salvador. Por isso no versículo 27 ele diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então aqui a gente vê uma morte para o eu, uma morte para o mundo, uma morte para o pecado. Como Paulo disse: estou crucificado com Cristo, e já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então pensa aí se Jesus é o Senhor da tua vida, ou você é como um daqueles convidados para a grande ceia, na parábola da grande ceia, né? Tem a parábola da grande ceia, onde Jesus conta que um senhor, ele preparou uma grande ceia e mandou os seus servos chamarem os convidados. E aí o servo chegou no primeiro convidado: o senhor preparou a ceia, está tudo pronto. Não, peça desculpas, eu não vou, porque eu comprei um campo, eu preciso ir ver o campo. Aí chegou no segundo: não, peça desculpa para o senhor, eu não vou na ceia, porque eu comprei 2 juntas de bois e preciso experimentar. Aí para o terceiro, ele chega e o cara fala: não, me desculpa, eu não vou na ceia, porque eu casei e não posso ir. Quando o servo leva a notícia para o senhor, que é uma figura de Deus, o senhor fica irado e diz: nenhum dos convidados vai provar minha ceia. Sai pelo beco, pelas favelas, chama os pobres, os cegos, os aleijados, os mancos, enche essa casa, porque a minha casa vai ficar cheia. Então aqui a gente vê pessoas que, por causa de bens materiais, por causa de juntas de bois, que hoje representa carro, que seria um carro hoje, uma junta de boi, por causa de prazer, o casamento, estão renunciando o convite de Deus. Não é verdade? É isso ou não é, irmão? Então pensa aí, o que está em primeiro lugar no seu coração? Enquanto eu estou falando aqui, o que está norteando o teu pensamento, por exemplo? É o Senhor? É a sua palavra? É a vontade dEle para você? Ou não? Então hoje Deus te chama para ser um verdadeiro discípulo do Senhor. E aí Ele vai mostrar que você deve fazer esse planejamento, Então vamos reler aqui, do versículo 28 em diante, a parábola mesmo. Então diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então aqui Jesus ele mostrou de uma maneira muito clara para os seguidores dele qual era o preço do discipulado. E ele fala: calcula o preço. Quando você vai fazer uma obra, ele está dizendo assim, você deve sentar e fazer um orçamento. Você deve ver se você vai ter dinheiro para acabar essa obra. Se não, é melhor desistir do projeto. Então ele está dando preço aqui, queridos. E eu estou dando preço para você. Então meu conselho: ou você paga o preço, ou desiste da obra. É isso que ele está falando. O preço é alto. Até você já ouviu aquela expressão, que o barato sai caro, não é verdade? Você já se arrependeu de algum orçamento barato que você fez, assim, ou optou pelo mais barato, Puxa, eu fui no mais barato, me dei mal. Preferia ter pagado mais caro, porque a qualidade do serviço era melhor. Então, no reino de Deus, o preço mais barato é você ficar no meio da multidão, irmão. É você continuar sendo um consumidor evangélico, uma pessoa gospel. Nossa, isso é barato demais. Vivendo a tua vidinha, correndo atrás daquilo que te dá prazer, pecando, fazendo aquilo que a tua alma deseja, Mas saiba que o barato pode sair muito caro a longo prazo, E esse prazo pode ser eterno, Então é muito perigoso ficar nesse lugar. Até porque quando vier uma tribulação verdadeira sobre nós, quem estiver nessa posição não vai resistir. Se você não tiver firmado na rocha, na palavra de Deus, não tiver cavado fundo, nesses últimos dias você não vai resistir. A tentação tem sido muito grande, a tribulação tem sido já grande para nós, E eu quero dizer para você que o preço do discipulado é tudo. No reino de Deus, irmãos, ou é tudo ou é nada. No reino de Deus, ou é preto
ou é branco. Em muitas áreas da nossa vida, a gente não pode levar assim dessa maneira, preto, branco, tudo ou nada. Mas quando se fala de evangelho é assim. É assim ou não é? O que Jesus disse? Ele disse assim: aquele que não é comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo, se você não está 100% do meu lado, você já está do lado do inimigo. Por isso que ele disse, dessa forma, aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser o meu discípulo. Para ficar mais claro, irmãos, tá? Para ficar bem mais claro aqui, principalmente você que é casado, você sabe que o nosso relacionamento com Deus é comparado a um casamento, é ou não é? Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Leia o livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias compara o relacionamento de Deus com o seu povo com o relacionamento de marido e de mulher. Agora olha só, você que é casado, presta atenção. Você aceitaria uma mulher 95% fiel a você? Você aceitaria ou não? Sim ou não? Aí, pensa aí. Você que é homem casado, ou que é solteiro e vai casar. Em 30 dias a mulher vai trair você 1 dia e meio mais ou menos. Entendeu? Que dá mais ou menos aí 5% do mês. Ela vai sair 1 dia e meio e vai te trair. Vai dormir com outro cara, esse tipo de coisa, você ia gostar? Toparia isso, irmãozinho? E você, mulher, gostaria de ter um marido assim? Tipo 95% fiel a você? Ser 95% fiel é ser infiel, irmão. É assim ou não é? É isso. Por isso que a Bíblia, ela fala que Deus ele tem intensos ciúmes de nós. E Tiago 4 e 5 diz assim, adúlteros e adúlteras, olha só. Olha como Tiago fala, eu sou muito light, irmão. Se você tivesse Tiago como teu pastor aqui, não ia sobrar nada, pode ter certeza. Paulo então, nossa, como eu gosto de Paulo, cara. Paulo é demais. Adúlteros e adúlteras, ele está pregando. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Eu sou 5%, eu amo tanto esse mundo. Irmão, eu odeio esse mundo, não vejo a hora de sair dele. Não vejo a hora. Esse mundo para mim não serve, eu sou forasteiro, peregrino aqui. Só não saio porque não chegou a hora. Mas não vejo a hora de deixar esse mundo. Esse mundo não é minha casa, não é minha pátria. Você tem que ter esse pensamento. Para o verdadeiro discípulo de Cristo, o mundo não serve. Então, se você ama o mundo, as coisas dessa vida, começa a renunciar. Esse é o preço. Esse é o preço. Porque um dia tudo isso aqui vai ficar também, irmão. Não é verdade? Por isso que o apóstolo Paulo diz, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Não tenho a minha vida por preciosa. E em Filipenses, para os filipenses ele diz, mas o que eu considerava ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo. Amém? E eu finalizo a mensagem como eu comecei, dizendo que toda escolha traz perdas e ganhos. Optar por ser um discípulo de Jesus é perder nesse mundo, é renunciar tudo, é escolher não ter vontades, a não ser a vontade de Deus. Mas os ganhos são eternamente maiores, porque de fato eles são eternos. Amém, queridos? Então é isso que essa parábola ela nos ensina. Renúncia total. Não existe outro caminho para nós. É só esse, é olhar para frente, não olhar para trás e estar 100% com o nosso Senhor. Quero convidar você a ficar de pé.